Tudo bem, pessoal? Vamos para mais uma nova matéria chamada Teorema de Pitágoras do triângulo retângulo. Triângulo retângulo, pessoal, quer dizer que ele possui um ângulo de 90 graus e ele possui os outros ângulos internos agudos, podendo ser 30 ou 60 graus. Mas o importante é que ele tem que ter 90 graus. Aí o triângulo retângulo ele possui os catetos, né? Que eu coloquei de A, B e a hipotenusa C. A hipotenusa ela está oposta ao maior ângulo, que é o de 90 graus. Então a hipotenusa está oposta ao ângulo de 90 graus, certo? E possui os catetos. O teorema de Pitágoras relaciona os lados do triângulo retângulo segundo a seguinte afirmação: a soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Então, A ao quadrado, que é um cateto, mais B ao quadrado, que é o outro cateto, é igual a C ao quadrado, que é igual a hipotenusa. Ou seja, a hipotenusa ao quadrado é igual ao cateto ao quadrado, mais o outro cateto ao quadrado. É importante ter em mente que o teorema de Pitágoras se aplica apenas quando temos um triângulo retângulo. Então, pessoal, o teorema de Pitágoras é só para triângulos retângulos. Aqui a gente tem um triângulo retângulo de medida 6, 10 e x. Eu quero achar a medida do cateto, porque eu já tenho a hipotenusa e já tenho um cateto. Então eu vou aplicar na fórmula do teorema de Pitágoras. Então, resolvendo por Pitágoras, achando o valor de x, que é o cateto que eu quero achar. Então, é 10 ao quadrado igual a x ao quadrado mais 6 ao quadrado. 100 ao quadrado igual a 10 ao quadrado igual a 100. X ao quadrado igual a x ao quadrado mais 6 ao quadrado igual a 36. Passando o 36 para o outro lado, 100 menos 36 é igual a x ao quadrado. 100 menos 36 é igual a 64. X ao quadrado é igual a 64. Tirando a raiz quadrada de 64 é igual a 8. Então, x é igual a 8. A medida desse cateto é 8. É chamado de triângulo pitagórico. Outros exemplos da aplicação do teorema de Pitágoras. Tem outro triângulo de cateto 9 e 12 e hipotenusa igual a x. Agora eu quero achar a hipotenusa. Então, vou aplicar o teorema de Pitágoras, que é x ao quadrado, 9 ao quadrado, mais 12 ao quadrado. Então, x ao quadrado é a hipotenusa, um cateto é 9 ao quadrado, o outro cateto é 12 ao quadrado. Então, x ao quadrado é igual a 9 ao quadrado é igual a 81, mais 12 ao quadrado é igual a 144. X ao quadrado é igual a 225. Tirando a raiz quadrada dos dois lados. Raiz quadrada de x é x, raiz quadrada de 225 é 15. Por que raiz quadrada de 225 é 15? Pois 15 vezes 15 é igual a 225. Pelo teorema de Pitágoras, foi possível aprofundar os conceitos e introduzir as definições dos números irracionais. O primeiro irracional a surgir foi a raiz de 2, que apareceu ao ser calculado a hipotenusa de um triângulo retângulo com os catetos medido 1. Então vamos para o exemplo aqui. Veja o exemplo. Eu tenho o triângulo retângulo aqui de cateto 1 e 1 e a hipotenusa medido x. Temos
x ao quadrado, aplicando o teorema de Pitágoras, x ao quadrado igual a 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Na linha de baixo, x ao quadrado é igual a 1 mais 1, que 1 ao quadrado é igual a 1, e 1 ao quadrado é igual a 1. X ao quadrado é igual a 1 mais 1 igual a 2. Tirando raiz quadrada dos dois lados, x é igual a raiz de 2. Raiz quadrada de 2 é igual a x, igual a 1,41, 42, 13, esse número irracional gigantesco aqui. Só que, por aproximação, a gente coloca x é igual a 1,41. Exemplo 3. Agora tem aqui a hipotenusa valendo 10, o cateto valendo 8 e o outro cateto valendo x. Temos que, aplicando o teorema de Pitágoras, 100 ao quadrado mais 8 ao quadrado mais x ao quadrado igual a 100 ao quadrado igual a 100. 8 ao quadrado igual a 64. X ao quadrado igual a x ao quadrado. Passando 64 para o outro lado, 100 menos 64 igual a x ao quadrado. X ao quadrado igual a 36. Então, passando raiz quadrada, a raiz dos dois lados, eu sei que x raiz quadrada de 36 é 6, pois 6 vezes 6 é 36. Certo? Agora tem quarto exemplo aqui. Um ciclista acrobático vai atravessar de um prédio a outro com uma bicicleta especial, percorrendo a distância sobre um cabo de aço, como demonstrado o desenho. Então tem o prédio A com 25 metros de altura, o prédio B com 20 metros, a distância entre eles é 12 metros. Eu quero calcular a medida do cabo. Então, olhando de uma outra forma, vemos que esse prédio aqui com esse cabo forma um triângulo retângulo. Se eu tirei 20, tem 25 de um lado, tiro 20 do outro, fica 5. A distância entre os prédios é 12. Eu quero achar a medida de x. Então, pelo teorema de Pitágoras, que eu vou achar a hipotenusa, pelo teorema de Pitágoras, então x ao quadrado, 5 ao quadrado, mais 12 ao quadrado. X ao quadrado é igual a 25, mais 140, 12 ao quadrado é igual a 144. X ao quadrado é igual a 169. Raiz de x ao quadrado é igual a raiz de 169. X é igual a 13. Raiz de 69 é x igual a 13. Nós temos aqui, qual é a altura do poste? Tem aqui o poste de 4 metros e ele quebra e fica uma distância do ponto igual a 3. Então, resolução. X ao quadrado é igual a 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Então, x ao quadrado, 4 ao quadrado é igual a 16. 3 ao quadrado é igual a 9. X ao quadrado é igual a 16 mais 9 é 25. X igual a raiz de 25. Então, tirando a raiz quadrada de 25 é igual a 5. Então, a altura aqui é 4, mais esses 5 que tinha quebrado. Então, 4 mais 5 é igual a 9. A resposta. A altura do prédio, do poste, era de 9 metros. Um outro exemplo, pessoal. Exemplo 6.
tem aqui duas crianças brincando numa gangorra aqui. O Pedro e o João estão brincando de balanço, como indica a figura. A distância entre eles é 1,8 metros. O menininho sobe a uma altura de 60 centímetros. Pedro e João estão brincando no balanço, como indica a figura acima. A altura máxima que pode subir cada um dos amigos é de 60 centímetros. Qual o comprimento do balanço? Sendo que tenho que transformar 1,80 em centímetros. Então, vou multiplicar por 100. Então, fica igual a 180 centímetros. Por Pitágoras, a altura é igual a h ao quadrado igual a 180 ao quadrado mais 60 ao quadrado, h ao quadrado igual a 180 ao quadrado é 32.400, mais 60 ao quadrado é 3.600. 3.400 mais 3.600 é igual a 36.000. Então, h, tirando raiz quadrada dos dois lados. Então, raiz quadrada de h ao quadrado é igual a h. 36, raiz quadrada de 36.000 é igual a 190. Igual a 190. Só que em centímetros, aproximadamente. Ou 1,9 metros. Se eu transformar para metros.